Você conseguiria passar um único dia sem falar com ninguém? Sem responder uma mensagem, sem dar bom dia, sem comentar nada com ninguém? Agora estica esse silêncio por uma semana, um mês, um ano, anos, e não por escolha, mas por obrigação. Um voto de silêncio absoluto. Um pacto com o vazio. Foi exatamente isso que aconteceu em 1723, na Lituânia, dentro de um mosteiro chamado Monte Passis, um lugar que, ironicamente, foi batizado como o Monte da Paz. Mas o que aconteceu ali foi tudo menos pacífico. Essa história é real. E até hoje deixa marcas em quem visita o local. Não porque foi um experimento religioso comum, mas porque foi uma tentativa desesperada, quase cruel, de eliminar o último vínculo entre o homem e a sua humanidade: a comunicação. E quando você tira isso de alguém, o que sobra nem sempre é humano. Tudo começou com um grupo de monges que acreditava que o som era uma distração. A fala, os ruídos do mundo, até mesmo os cantos religiosos. Tudo era ruído. Ruído que impedia a verdadeira conexão com o divino. Então, eles criaram uma ideia que para eles fazia sentido. Um experimento de purificação total através do silêncio. Mas não era um retiro de fim de semana. Não era um momento breve de reflexão. Era um compromisso de vida. Quem entrava nesse experimento fazia um voto de silêncio eterno. E não era simbólico. Eles não podiam sequer sussurrar. Não podiam tossir alto. Nem cantar em pensamento. Tudo era vigiado. O mosteiro foi adaptado para isso. As paredes eram grossas, os corredores abafavam o som, as portas rangiam baixo. As refeições eram feitas com utensílios que não emitiam barulho. Cada pequeno detalhe foi desenhado para eliminar o som e mergulhar aqueles homens num vazio total. No começo, o silêncio parecia apenas desconfortável, mas logo ele virou outra coisa, uma presença, como se tivesse peso. Como se ocupasse espaço. Um silêncio que pressionava os tímpanos, que fazia o peito doer. E, com o tempo, ele começou a falar. O mais bizarro é que os monges começaram a relatar coisas estranhas. Só que, claro, não podiam contar a ninguém. Alguns escreviam relatos escondidos, escondendo pedaços de papel dentro das túnicas. Outros esculpiam símbolos nas paredes da cela. Era o único jeito de registrar o que estavam vivendo. Eles diziam ver vultos, sentir presenças que se moviam entre as celas, e sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da madrugada. Um dos relatos falava de um vulto encapuzado, que caminhava descalço pelos corredores, sem emitir som algum, mas que deixava um frio quase insuportável por onde passava. E não era só isso. A coisa foi piorando. Sonhos compartilhados começaram a acontecer. Monges que não trocavam uma palavra há meses começavam a ter as mesmas visões durante a noite. Eles sonhavam com o altar principal, mas ele estava virado ao contrário, e em cima dele, uma figura, imóvel, sem rosto, olhando para eles. Era sempre o mesmo sonho. Sempre. A sanidade dos participantes começou a ruir. Um deles foi encontrado, em posição fetal, encolhido na cela, com os olhos esbugalhados, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Ele se recusava a piscar. Outro ficou completamente imóvel por 2 dias inteiros, com as mãos pressionando os ouvidos. Mas o mais estranho, ninguém tinha feito barulho algum. Alguns começaram a andar em círculos, sempre no mesmo padrão, exatamente 7 voltas no pátio interno. Depois paravam, ajoelhavam e repetiam, como se tivessem sido programados. Os superiores tentaram manter a ordem, mas a verdade é que estavam perdendo o controle. O silêncio parecia ter despertado algo, uma força que não estava na doutrina, algo que não fazia parte da fé, mas da loucura. A linha entre o sagrado e o profano começou a se apagar, e não demorou até que os próprios superiores começassem a ser afetados. Um deles desapareceu. Simplesmente sumiu. A cela estava intacta, mas a cama nunca foi usada naquela noite. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum registro de saída, só o cheiro de vela queimada e um pequeno símbolo desenhado em sangue na parede.
um círculo com uma cruz invertida dentro. Nunca encontraram o corpo. Nunca explicaram o símbolo. Com o passar dos meses, muitos monges simplesmente pararam de responder ao mundo, não com palavras, claro, mas com os olhos, com os gestos. Eles não comiam mais, não dormiam, não reagiam ao toque. Ficavam sentados encarando o chão como se esperassem algo, como se alguém ou alguma coisa estivesse para voltar. Quando o experimento foi oficialmente encerrado, apenas 7 monges ainda estavam vivos, dos 32 que iniciaram. Mas o mais assustador, nenhum dos sobreviventes voltou a falar, nem depois de liberados, nem quando estavam sozinhos, nem no leito de morte. Eles morreram em silêncio, olhando para o vazio, como se tivessem deixado algo trancado dentro deles. Algo que não podia ser dito. O mosteiro foi fechado por décadas. Só voltou a ser reaberto muito tempo depois como atração turística. Mas quem visita o local diz que ainda sente o peso daquele silêncio, que os corredores parecem absorver o som, que sussurrar ali dentro é como gritar. E alguns guias juram que, em certas noites, ainda dá para ouvir passos descalços no pátio interno, sempre entre 3 e 4 da manhã. Há quem diga que o silêncio é sagrado, que é no silêncio que a gente se encontra. Mas depois dessa história, eu fico me perguntando, o que acontece quando a gente se encontra e o que a gente vê não é o que esperava? E se o silêncio não for apenas ausência de som? E se for uma entidade, uma força, um espelho? O experimento do silêncio não foi só um ritual de fé, foi uma porta aberta, e o que passou por ela talvez nunca tenha saído de lá. Se essa história te arrepiou, comenta aqui embaixo. Me diz, você conseguiria viver em silêncio absoluto? Por quanto tempo? Compartilha com alguém que ama terror psicológico, principalmente quando ele vem de eventos reais. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal agora. Porque por aqui, o que a história tentou enterrar, a gente desenterra. Obrigado por assistir até aqui. E se em algum momento você sentir o silêncio te encarar de volta, não tente responder. Apenas escute.